Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Esse distúrbio silencioso pode causar dor, desgaste dentário e até problemas emocionais. Dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, apontam que 40% dos brasileiros sofrem com esse problema, que pode acontecer tanto durante o dia quanto à noite. E para explicar tudo sobre esse assunto, eu converso com a cirurgiã dentista Juliana Cramosta, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Olá, é uma honra estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante e que afeta tantas pessoas no mundo, né? Exatamente. O nome é até um pouquinho estranho, né? Muitas pessoas não conhecem ou até não ouviram falar. Eu gostaria que por isso você explicasse, Juliana, o que é o bruxismo? Então, bruxismo é uma condição que afeta muitas pessoas e, na verdade, é o hábito de ativar os músculos da mastigação, que são esses músculos do rosto aqui, que tem o temporal, que é o músculo bem aqui, e esse músculo que chama masseter. Então, ele é muito caracterizado pelo hábito de morder os dentes, de apertar os dentes. Tá? Então, muito ligado a problemas emocionais, né? Então, as pessoas, quando elas estão mais tensas, com maior nível de estresse, elas acabam apertando muito os dentes. E quando esse hábito, né, se torna uma coisa deletéria, então ela é uma condição que é chamada de bruxismo. E quais são os primeiros sinais, Juliana, ou sintomas até, que o bruxismo apresenta? Então, como ele é uma ativação muscular, muitos dos pacientes apresentam dores na face, né? Dores nos músculos, muito confundidos com dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, né? Porque esse músculo aqui da cabeça, que é o temporal, ele está bem aqui. Então, muitas pessoas sentem dores aqui e associam com dores de cabeça, cefaleia, enxaqueca. Então, essa é uma das primeiros sinais de que o paciente tem uma atividade exagerada muscular, então começa a ter dores nesses músculos. Mas existem muitos pacientes que também não têm dores, mas começam a apresentar outros sinais, principalmente os sinais odontológicos. E por isso que está na odontologia, essa especialidade que trata, que são os pacientes que têm desgaste dos dentes, que têm fraturas de dentes, né? Então, pelo hábito de ranger os dentes, então acabam isso acontecendo muito. Então, os pacientes que chegam no consultório, ou eles estão com dor, ou eles estão com esses desgastes nos dentes. E também tem uma outra condição que muitos pacientes apresentam, que são as limitações na abertura da boca, né? Por quê? Porque aqui dentro tem uma articulação bem na frente do ouvido, que é a articulação que liga a mandíbula com esse osso da cabeça, né? Então, que é a ATM. Muitos pacientes até confundem DTM com ATM. ATM é o nome da articulação que fica bem aqui. E quando a doença, né, a DTM, o bruxismo, causa problemas na articulação, o paciente pode ter dificuldade de abrir a boca, ele pode ter dor na hora de abrir a boca bem aqui na frente do ouvido. Tem muitos pacientes também que têm aqueles barulhos, né? Ouve um estalo na hora que abre a boca, um estalo na hora que fecha a boca, também muito comum, né, entre as pessoas. Exatamente, doutora. Muitas pessoas percebem até que tem alguma coisa errada quando vão comer, né? Aí faz a abertura ali da mandíbula e aí percebe esse estralo, né, que dá e logo já vem aquela dorzinha junto e aí começa a perceber que tem alguma coisa errada, né? Porque, assim, esse barulho que dá na articulação, esse travamento, tem pessoas que têm a dor associada, né? Mas tem pessoas que falam assim, doutor, eu não sinto dor, mas eu ouço barulho toda vez que eu abro e fecho a boca. Então, pode estar associado com a dor ou pode não estar associado com a dor. Cada um tem a sua entidade, seu tratamento específico. Certo. E, Juliana, quais causas estão diretamente relacionadas com o bruxismo? Então, o bruxismo, ele é um hábito, né? Ele nem é classificado como uma doença, que a doença já são as consequências do bruxismo, desse hábito de ficar o tempo todo ativando esses músculos da mastigação, pode sim gerar doenças, né? Que são
as fraturas de dente, essas dores musculares, né? E esses problemas da articulação, da ATM, tá? Então, o bruxismo, ele é esse hábito, e esse hábito, ele é gerado por fatores, principalmente fatores emocionais, tá? Então, pessoas que têm muito estresse, muita tensão, eles podem estar o tempo todo ativando esses músculos da mastigação, mesmo quando não estão mastigando, e esse hábito, sim, pode causar todos esses problemas. Ele pode estar ligado também com a questão genética? Então, na verdade, existem predisposições, né, para estarem acometendo os tecidos. Então, uma pessoa que tem um hábito de ranger muitos dentes, ela pode ter uma predisposição genética para desenvolver as doenças, que daí esses problemas da articulação. Lembrando que essa articulação que tem aqui na frente, é importante a gente entender que ela é uma articulação, assim como é o joelho, o ombro, o cotovelo. Então, essas articulações, elas podem gerar algumas doenças, como no caso de artrite, artrose, né? Quem correlaciona muito com o joelho pode lembrar que a gente tem lesão de ligamento, lesão de menisco. Dentro da ATM, a gente também tem ligamento, também tem um menisco, né, que chama disco articular. Então, assim, essas doenças que afetam a articulação, elas são muito influenciadas por esses hábitos. Porque quem faz muito apertamento, quem tem muita tensão muscular, acaba afetando a articulação. Então, se o paciente tem uma predisposição de desenvolver essa doença articular, ele vai se desenvolver. E essa doença pode causar dores, como a gente falou. Muitos pacientes nos procuram por causa da dor, mas também esses travamentos, e que podem até precisar de tratamento cirúrgico, assim como o joelho. Pode precisar, né, reposicionar esse menisco, né, que é o disco articular. Tem pacientes que evoluem com doenças assim de artroses graves, que fica com limitação de abertura de boca, que pode até evoluir com tratamento de cirurgia, que pode envolver até a prótese da ATM. E, Juliana, eu estava lendo um pouco, né, sobre esse assunto e vi que o bruxismo está relacionado também com a qualidade do sono do paciente, né? Se ele dorme mal, fica mais irritado, isso vai refletir também nas crises, né? Vai ter mais dor ali. Isso, então, é diretamente ligado mesmo, né? Diretamente, porque pacientes que têm problemas de sono, né, normalmente afetam a vida dele como um todo, né? Então, pessoas que não têm noites bem dormidas, essa noite mal dormida pode ser causada pelo estresse, pelas preocupações, né, que também vão agravar o bruxismo, como essa noite mal dormida, uma pessoa que não consegue dormir, ao longo do outro dia, ela vai ter um dia de pior qualidade, com maior nível de estresse, maior nível de ansiedade, e também vai agravar o bruxismo. Então, noites mal dormidas, estresse, ansiedade e bruxismo estão diretamente ligados. E como que a gente faz o diagnóstico do bruxismo? Precisa ir primeiro, né, ao dentista, fazer algum exame de imagem? Como que isso é feito aí no consultório? Excelente pergunta. O bruxismo em si, ele é o hábito, né? O hábito de ficar ativando esses músculos. Então, esse hábito repetitivo, ele causa os danos. E os danos a gente consegue ver, tá? Então, no consultório odontológico, a gente vê o quê? O paciente tem desgaste dos dentes. Então, assim, ao longo do tempo, ele vai tendo desgaste desses dentes. Esses dentes evoluem com sensibilidade, com fraturas. Todo paciente que chega para a gente fala, doutor, eu quebrei um pedaço do meu dente comendo um pão, por exemplo, né? Comendo uma carne, comendo uma pipoca. Na verdade, esse alimento, ele é a gota d'água. Esse paciente já está tendo esse hábito, está causando desgaste, microfraturas, que chega a gota d'água de um alimento de fraturar o dente. Então, todos esses sinais, que é esses desgastes dos dentes, sensibilidade, fratura dos dentes, eles já são sinais de que o paciente tem bruxismo nos dentes, mas na musculatura a gente também consegue ver, né? Hipertrofia do masseter. Se você fizer a palpação, muitas vezes você encontra, né, áreas de maior tensão muscular. Então, são situações muito comuns que a gente consegue identificar no consultório
que o paciente realmente tem esse hábito de ficar o tempo todo ativando os músculos da mastigação. E Juliana, qual que é o tratamento mais indicado, né, para a pessoa assim, não sei se consegue parar de fazer de ter, né, o bruxismo, de fazer essa força assim com a boca, né, durante a noite, até durante o dia, numa situação tensa, a pessoa não percebe, mas ela tá ali, né, forçando a mandíbula. Tem algum jeito, algum Na verdade, método? Pode falar. O começo de tudo é a identificação. A gente acha que não, mas o fato do paciente saber que ele tem bruxismo é um grande passo para a gente conseguir tratar, tá? Na verdade, é uma vigília constante. Então, não é um tratamento, é um controle desses danos que são causados pelo bruxismo. A partir do momento que o paciente sabe que ele tem esse hábito, a gente vai ter que controlá-lo, né? Justamente porque se nós não controlarmos, todos esses danos vão acontecendo. E esses danos são danos reais, né? Porque o paciente perde dente. Então, hoje em dia, imagina, antigamente o maior problema de saúde bucal era a cárie, né? Então, os pacientes perdiam dente por causa de cárie, né? Daí acabavam evoluindo para próstese, dentaduras e tudo mais. Atualmente, o nível de cárie está diminuindo muito, mas o nível de estresse está aumentando. Então, atualmente, existem muitos pacientes que não têm cáries, que não têm problemas de gengiva, que têm a higiene perfeita, e eles estão perdendo dente por causa de quê? Por causa do bruxismo. Então, realmente é um problema que a gente tem que estar atento, porque às vezes um adolescente que está tendo bruxismo, que tem uma perda dentária, né, um desgastezinho pequenininho, se ele não tratar e não cuidar ao longo da vida, ele vai ser um adulto que vai perder um dente, evoluir para um implante e vários outros problemas, isso considerando os dentes, mas esses problemas da articulação, cada vez mais pacientes mais jovens estão tendo problemas na articulação, né? Que evoluem para tratamentos cirúrgicos, próteses, né? Essas artrites, artroses, pelo fato de, desde sempre, estarem, né, com um nível de estresse e ansiedade muito alto. Então, realmente é um problema muito sério, que a gente precisa falar, as pessoas precisam ter consciência de que o bruxismo, quando identificado, ele precisa de controle do resto da vida. Exatamente. E o uso de placas, ele é recomendado para todos os casos? Tem gente que vai entrar com algum tipo de medicamento? Como que é, né, esse processo para tratar aí o paciente que já foi identificado com bruxismo? Então, é muito importante cada paciente ter a consciência de que o tratamento ele é personalizado. Então, identificando que o paciente tem bruxismo, nós temos vários tipos de tratamento dependendo do quadro que o paciente apresenta. A placa, que é aquela placa, né, oclusal, né, que é uma placa para dormir, que muitas pessoas conhecem, mas também existem a placa para ficar durante o dia, que pode ser um pouquinho diferente. Então, essa placa, ela tem a intenção de proteger os dentes, porque os dentes, se você não cuidar, eles realmente vão se desgastando e vão sofrendo danos, muitas vezes irreversíveis, tá? Então, o uso de placa, ele é indicado para a grande maioria dos pacientes. E essa placa, você falou, só ou durante a noite, ou durante o dia, ou até nos dois períodos, é isso? Exatamente, porque assim, o grande desafio para a gente é fazer o controle, né? O controle desse bruxismo, porque quando identificado que o paciente tem um bruxismo noturno, então ele está inconsciente, ele está dormindo, então não tem como a gente falar assim, olha, não aperta os dentes, né? Porque é um hábito inconsciente. Então a placa tem um grande papel na proteção dos dentes durante a noite que o paciente pode estar fazendo bruxismo. Existem vários outros tratamentos, como por exemplo o Botox. Muitas pessoas conhecem o Botox, né? Que ele é usado muito para estética, né? Ele realmente tira aquela ativação muscular. Então ele consegue, a gente aplicando em alguns pontos do músculo, ele consegue reduzir essa força. Só que como a gente sabe, o Botox tem um tempo, né? Um tempo de duração que gira em torno de 4 a 6 meses. Que depois de passar desse tempo, pode ser que o paciente volte a ter o hábito, como pode ser que ele diminua essa intensidade. Mas a gente sempre precisa estar reavaliando esses pacientes para tentar controlar essa força muscular. Então, a placa é muito importante. Nós temos o Botox para alguns casos específicos, não é para todos os casos, mas alguns casos específicos o Botox pode ajudar.
Existem também os medicamentos, né? Quando o paciente tem muita dor, uma tensão muscular muito pontual, a gente pode estar lançando mão de relaxantes musculares, anti-inflamatórios, né? Então, é muito importante também essa ação farmacológica. E é importante, assim, a gente não alongar muito, né? O paciente usar muito tempo de medicamento. Mas ele, sim, em momentos pontuais de muita dor, nós temos os medicamentos também para serem usados. É necessário também o acompanhamento, nesses casos, de outros profissionais? A gente sabe que está relacionado aí muito com a questão emocional. A pessoa ali fazer uma terapia para controlar esse estresse, isso também é o ideal, né, Juliana? Ideal. O tratamento, mesmo a odontologia tem a especialidade, né? Então, é o dentista especialista em DTM. Mas esse dentista, muitas vezes, sozinho, ele não vai conseguir controlar, né? Já que é uma doença multifatorial, né? Então, o tratamento com profissionais como fisioterapeutas, médicos psiquiatras, médicos neurologistas, psicólogos, é muito importante. Então, cada paciente deve ser encaminhado e tratado de maneira multiprofissional pelo fato do bruxismo ter essa ação, né? Ela causa dano nos dentes, dano na articulação, dano no músculo, mas ela é causada por um estresse, ansiedade, que são os fatores emocionais. Então, o paciente, para ser tratado, ele tem que ser tratado como um todo. A gente tratar a causa, que são os fatores emocionais, e ir controlando as consequências para a gente, assim, conseguir ter um tratamento que realmente vá conseguir trazer maior benefício para quem nos procura. Com certeza, Juliana, eu gostaria de te agradecer muito pela participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar falando sobre isso. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!